Olá! Hoje nossa análise mergulha em fontes que oferecem uma perspectiva bem espiritual sobre a origem e a evolução da Terra. Vamos nos basear principalmente na obra A Caminho da Luz, né, aquela psicografada pelo Chico Xavier. A ideia é explorar essa visão de uma comunidade de espíritos superiores, com Jesus à frente, que teria, assim, orquestrado a criação do nosso planeta. Pronta para essa jornada? Com certeza. É fascinante porque é uma narrativa que, bom, propõe uma espécie de engenharia espiritual, né, por trás do nosso mundo. E investigar essa visão, como ela está descrita nas fontes, abre caminhos para a gente entender a história humana e talvez nosso propósito coletivo de uma forma diferente, conectando eventos cósmicos a um plano maior, que as fontes descrevem como sendo de amor e aprendizado. Então, as fontes falam dessa comunidade, espíritos puros, seres de alta evolução, guiando mundos, certo? E Jesus é apresentado como a figura central, o divino escultor da Terra. Mas como isso teria acontecido, assim, na prática? Ele teria moldado tudo, desde, sei lá, o plasma solar inicial até a Lua, os oceanos? Como foi isso? Olha, a ideia central nas fontes é de uma criação deliberada, sabe? E sustentada. Jesus, auxiliado por, nossa, inúmeros outros espíritos trabalhadores, ele teria coordenado as energias, os elementos, para formar o orbe terrestre. A descrição é de um processo bem meticuloso mesmo, para preparar a Terra como um ambiente propício, né? Para a vida e para a evolução espiritual. E tem as reuniões dessa comunidade espiritual em momentos cruciais. Ah, sim, as reuniões. Isso. Como na gênese do planeta e também antes da vinda do Evangelho. Isso reforça essa noção de um projeto cósmico consciente, sabe? Entendi. E a vida? Como ela teria surgido sob essa orientação? As fontes mencionam uma evolução longa, né? De células simples até o ser humano, passando por diversas formas. Falam até de experimentos biológicos, feitos por esses mensageiros espirituais. Isso soa bem diferente da evolução puramente natural que a gente aprende. Exato. E aí entra um ponto-chave. A sugestão de uma intervenção espiritual direcionando o processo evolutivo. As fontes indicam que linhagens foram estabelecidas e formas consideradas inviáveis, elas chamam de frutos teratológicos, tipo becos sem saída evolutivos, essas foram descartadas. E fala-se também de ajustes no corpo perispiritual, aquela estrutura sutil que ligaria o espírito à matéria física, né? Dos seres primitivos, isso, para facilitar o desenvolvimento da razão. Então, veja bem, não se nega a evolução, Uhum. mas se propõe uma direção espiritual para ela, uma orientação. Fascinante essa ideia da evolução guiada. E tem também aquela história intrigante dos exilados de Capela, espíritos de um mundo mais evoluído que teriam sido enviados para cá. Qual o propósito disso, segundo as fontes? Pois é, aqui temos uma ideia central que é de reabilitação e impulso evolutivo ao mesmo tempo. Esses espíritos, que teriam vindo de um sistema lá na constelação do Cocheiro, Capela, eles teriam sido rebeldes no mundo de origem deles. Aí, recebidos por Jesus aqui na Terra, o objetivo seria duplo, entende? Para eles aprenderem humildade, amor, através das dificuldades terrenas, e para a Terra, que eles impulsionassem o progresso dos povos nativos, com os conhecimentos que eles já traziam, né? As fontes ligam diretamente esses exilados às origens de civilizações como a egípcia, a hindu, a israelita, a ariana. Isso explicaria certas características dessas civilizações, tipo o conhecimento avançado dos egípcios sobre a alma ou as castas na Índia. Seria isso? Precisamente. A narrativa sugere que o conhecimento egípcio sobre vida após a morte, magnetismo, até a mumificação, seriam resquícios da ciência de Capela. Aquela saudade do céu, a busca por mistérios iniciáticos, também seriam ecos dessa origem, sabe? Por outro lado, o orgulho, que foi o que levou ao exílio, né? Ele poderia ressurgir e se manifestaria, por exemplo, na rigidez do sistema de castas hindu, conforme apontado nos textos. É uma forma, assim, de explicar tanto os avanços quanto as dificuldades, os desafios dessas culturas ancestrais. Entendi. Faz sentido dentro dessa lógica. E essa assistência espiritual teria continuado? As fontes dizem que Jesus nunca nos abandonou, né? Sim, a visão apresentada é de uma tutela constante.
O envio de mensageiros ao longo da história, figuras como Moisés, Buda, Sócrates, Confúcio, seriam parte desse plano maior, preparando a humanidade para compreensões mais elevadas. E o próprio Espiritismo é descrito ali como o Consolador prometido, destinado a relembrar e aprofundar os ensinamentos de amor, de caridade. Então, qual seria a grande mensagem por trás de tudo isso? O que fica? Olha, a mensagem fundamental parece ser a de uma história humana que não é aleatória, sabe? Mas guiada por uma providência divina que age através da lei de amor. Mesmo em meio a dores, a guerras, quedas de civilizações, como Roma, por exemplo. O propósito maior seria sempre o aprendizado e a evolução espiritual, impulsionando a alma a buscar o bem, a buscar algo melhor. As fontes até apontam para um futuro de depuração espiritual do planeta, abrindo caminho para uma era de maior fraternidade. É realmente uma visão que nos coloca como parte de algo muito maior. Uma tapeçaria cósmica, né? Tecida com propósito, guiada por essa inteligência amorosa e com Jesus como figura central na jornada da Terra. Realmente convida a gente a pensar sobre nosso lugar nisso tudo. Exatamente. E fica a reflexão, né? Se essa perspectiva de um plano maior, de uma assistência contínua, for considerada, como isso poderia alterar nossa maneira de encarar os desafios do presente e a nossa responsabilidade na evolução coletiva? É algo para a gente se aprofundar, né? Pensar a respeito.